Me chamo Ana Lúcia e trabalhava num necrotério em 2005 em Belém. Era noite e eu trabalhava com um corpo gelado na mesa. E já tinha visto de tudo: assassinatos brutais, suicídios trágicos, mortes naturais, mas nada me preparou para o pesadelo que vivi naquela noite. Era uma sala silenciosa, interrompido apenas pelo barulho do freezer de corpos e pelo raspar do bisturi na carne. De repente, um barulho sinistro veio pelo corredor, me arrepiando dos pés à cabeça. Ana! Era a voz de um homem, fraca e rouca, como se viesse de outro mundo. Meu coração disparou. Será que era algum colega brincando comigo? Olhei ao redor, mas o corredor estava vazio. O frio na minha barriga só aumentou. Voltei à sala de autópsia, tentando me concentrar no corpo à minha frente. Mas a voz gelada ainda estava em meus ouvidos, me distraindo. De repente percebi um movimento quase imperceptível na mesa. O corpo tinha se mexido. Um calafrio percorreu minha espinha. Será que eu estava ficando maluca? Ou seria algo mais sinistro? Olhei para o rosto pálido do homem, seus olhos fechados como se estivessem em um sono eterno. Mas algo me dizia que ele estava me observando, me julgando. Com mãos trêmulas, continuei meu trabalho, tentando ignorar o medo que me consumia. Mas era impossível. A cada corte no corpo, a sensação de que eu estava violando algo sagrado se intensificava. De repente, escutei um barulho na sala. Olhei para a mesa e vi que ela estava coberta por marcas de mãos, como se alguém tivesse tentado se levantar. As marcas eram profundas, sangrando e borrando a superfície de metal da mesa. Um grito escapou da minha garganta. Eu não aguentava mais. Saí correndo da sala, tropeçando nos meus próprios pés. A escuridão do corredor me deu muito medo, mas encontrei meus colegas na sala de descanso, todos pálidos e com os olhos arregalados. O que aconteceu? Perguntei, me tremendo de medo. Você também ouviu isso? Perguntou um deles, apontando para a porta. Sim, respondi, com meu coração acelerado. Barulhos, movimentos, marcas de mãos. Ninguém sabia o que tinha acontecido, mas todos nós estávamos apavorados. Naquela noite, o necrotério se tornou um lugar ainda mais sombrio e assustador. Depois daquele dia, sempre tive medo. E alguns meses depois acabei me mudando da cidade para morar com minha mãe, que estava doente, e acabei parando de trabalhar em necrotério. E o que aconteceu no necrotério naquela noite foi algo bem sombrio. Até hoje não tenho respostas. Mas uma coisa é certa, nunca mais esquecerei o terror que senti naquela sala fria e escura, cercado por corpos sem vida. Antes de continuar para o próximo relato, comente de qual cidade você está assistindo e eu vou responder a todos que comentarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. 10 anos se passaram desde aquela manhã fria e nebulosa, mas a lembrança do caso ainda me faz arrepiar. Era apenas mais um dia comum na funerária, ou pelo menos era o que eu pensava. O telefone tocou às 7h50 da manhã, acabando com o silêncio na sala de descanso. Era o Sr. Silva, o dono da funerária, com a voz tensa e preocupada. Um corpo precisava ser preparado para o sepultamento em poucas horas e o caso era urgente. Ao chegar na sala de preparação, me deparei com um corpo no qual não vou revelar o nome, um jovem de 17 anos já embalado e pronto para o meu trabalho. A família, devastada pela perda, aguardava ansiosamente na sala de espera, seus rostos marcados pela dor e pela tristeza. O adolescente, segundo o Sr. Silva, havia falecido em casa em circunstâncias misteriosas, sem nenhum histórico de saúde que justificasse sua morte súbita. Enquanto iniciava o processo de lavagem e higienização do corpo, minha mente não parava de questionar o que teria causado a morte desse jovem rapaz. A falta de um diagnóstico claro e a pressa com que o sepultamento precisava ser feito aumentavam a sensação de estranheza e desconforto. No momento em que me virei para pegar uma toalha, um som estranho ecoou pela sala. Um espirro seco e abafado. Intrigada, olhei em volta, mas não havia ninguém além de mim. Atribuindo o som a um funcionário da funerária, segui em frente com o meu trabalho. Conforme finalizava a higienização, me preparei para iniciar os procedimentos de fechamento dos orifícios. Nesse instante, um gemido alto e angustiante cortou o silêncio da sala.
Era um gemido nitidamente masculino, vindo do meu lado. Arrepiada, me virei rapidamente e notei um líquido escorrendo da boca do corpo do adolescente. Não era sangue, mas sim uma baba transparente, como se o jovem estivesse soltando baba pela boca. Ao limpar a boca com um pano limpo, me deparei com algo inusitado. Um pedaço de papel dobrado. Com as mãos trêmulas, desdobrei o papel e me deparei com uma mensagem sinistra. 2 nomes escritos. Um masculino e outro feminino, acompanhados por 7 crucifixos desenhados ao lado. Imediatamente reconheci que se tratava de um ritual de magia negra, com o objetivo de causar a morte das pessoas mencionadas no papel. O medo tomou conta de mim. O que eu deveria fazer? Entregar o papel à direção da funerária e correr o risco de perder meu emprego? Ou guardar segredo e me tornar cúmplice de um crime? Movida pelo medo e pela responsabilidade, decidi levar o papel à direção da funerária. O Sr. Silva, ao ver a mensagem, ficou pálido e sem reação. Ele me orientou a manter silêncio sobre o ocorrido e a finalizar a preparação do corpo o mais rápido possível. Após terminar o trabalho, não conseguia tirar da mente a voz daquele adolescente dizendo obrigado em meu ouvido. A sensação de ter ajudado o jovem a descansar em paz se misturava com o terror do ritual de magia negra e a dúvida sobre a identidade do responsável. Até hoje, a história desse adolescente permanece um mistério em minha mente. O que aconteceu com ele? Quem o matou? E quem era a pessoa cujo nome estava escrito no papel? São perguntas que nunca terei a resposta, mas que me servem como um lembrete constante da escuridão que pode se esconder por trás da máscara da morte. Eu nunca falei sobre isso e nunca denunciei o caso, pois sempre achei que se eu fizesse isso, eu acabaria sendo morta também. Dando sequência, vamos a mais um relato. Tudo começou há alguns meses, eu estava passando por uma fase muito difícil na minha vida, tive uma briga muito forte com meus irmãos e nos afastamos. Também me distanciei dos meus amigos e a solidão começou a me consumir. Trabalho como gerente de uma fábrica de bonecas e a situação lá não era melhor. Os problemas entre os trabalhadores e a quantidade esmagadora de tarefas me deixavam à beira do colapso. Sentia que estava prestes a explodir. Uma noite, enquanto tentava dormir, aconteceu algo que jamais havia experimentado. Tive uma paralisia do sono, ou melhor, algo mais. Não podia me mover. Sentia como se uma força invisível me prendesse na cama. E meu coração batia forte. E isso começou a acontecer uma vez por semana, e à medida que meu estresse aumentava, também aumentavam as paralisias. Eu ficava muito assustado, mas no final eu me forçava a dormir e tentava deixar de ter medo. Mas então, não só eu não conseguia me mover, como também comecei a experimentar alucinações. A primeira vez uma voz me acordou. Olá. Abri os olhos assustada, achando que era parte de um sonho, mas então ouvi de novo. Posso jurar que estava totalmente acordada. Aquela voz estava ali, ao lado do meu guarda-roupa. Era estranho, mas não posso dizer com certeza se aquele olá era de um homem, de uma mulher ou de uma criança. Era um tom de voz que eu nunca tinha ouvido. De repente, assim que ouvi o segundo olá, uma pressão horrível caiu sobre o meu corpo. Senti um medo que nunca havia experimentado, como se quisessem me puxar da cama. No dia seguinte, me convenci de que tinha sido apenas um pesadelo, mas as paralisias do sono começaram a ser mais frequentes. Em uma ocasião, senti as mãozinhas de uma criança pequena tentando me alcançar. Em outra, vi uma sombra enorme ao lado da minha cama. Essa coisa devia ter uns 2 metros, quase tocava o teto. Eu sabia que estava olhando para mim. A sombra era tão negra que se destacava na escuridão do meu quarto. Mas, sem dúvida, o que mais me causou terror foi a noite em que fui acordada pelo choro de uma mulher. Quando abri os olhos, não podia me mover, mas senti claramente algo sentado nos pés da minha cama. Meus olhos seguiram o som do choro, e eu a vi. Uma mulher com cabelo longo e despenteado, agachada, sentada nos pés da minha cama. Seu rosto estava colado aos joelhos, e eu podia ouvi-la murmurar, não, 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 enquanto soluçava. Mas não era a única coisa lá comigo naquela noite. Havia uma segunda mulher que eu podia ver ao fundo do meu quarto, ao lado do guarda-roupa, escondida. Mal podia distingui-la porque meu quarto é muito escuro, mas podia ver sua silhueta e seus olhos, que brilhavam como os de um gato.
Ela também murmurava palavras que eu não entendia. Estava imóvel, mas com um olhar fixo em mim. Quando consegui me mover, levantei imediatamente para acender a luz e fui lavar o rosto, não sem antes acender todas as luzes da casa. Naquela noite, obviamente, não consegui mais dormir. Pesquisei e li que as paralisias do sono frequentemente causam alucinações auditivas e visuais. Isso me relaxou um pouco. Sabia que era coisa da minha mente. Mas então começaram a acontecer coisas mesmo quando eu estava acordada, coisas que já não podia explicar dessa forma. Comecei a ouvir passos descalços caminhando, passos pequenos como de criança, e às vezes também os ouvia correndo pela casa. Também comecei a ouvir a risada de uma criança. E com o tempo, aquela sombra negra, primeiro em casa, sim, mas depois também no trabalho. Uma das coisas que mais me assustou e que me convenceu de que tudo era real foi quando uma tia que estava de visita comentou com minha mãe que tinha ouvido claramente uma criança correndo descalça no quarto de cima. Minha mãe, que também tinha ouvido, pensava que era o filho dos vizinhos. Mas quando começou a ouvir esses passos no corredor da casa à noite, percebeu que algo não estava certo. Em outra ocasião, ela foi ao meu quarto à noite, me acordou e perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que nada estava acontecendo, que eu estava dormindo, mas ela me disse que foi acordada por um choro. Ela mencionou que acordou assustada, pensando que algo poderia estar acontecendo comigo ou com minha irmã, que dormia no quarto ao lado. O estranho é que ela disse que, quando saiu no corredor para ver, ouviu claramente que o choro vinha do meu quarto. E assim que abriu a porta, o choro cessou imediatamente. Claro que fiquei com muito medo do que ela me disse e fui dormir com ela. Meu pai trabalha à noite, então havia espaço para nós duas na cama. No dia seguinte, uma colega de trabalho me perguntou se eu estava bem. Disse que eu parecia muito cansada. Não aguentei mais e contei o que estava acontecendo. Pensei de verdade que ela não iria acreditar, mas ela me explicou que às vezes o estresse atrai entidades negativas. Ela me recomendou ir à terapia, socializar mais e encontrar formas de me distrair, seguir seus conselhos, e pouco a pouco as manifestações começaram a diminuir. No entanto, ainda vejo aquela sombra de 2 metros de relance, especialmente quando estou muito estressada. E ocasionalmente ainda ouvimos os passos de uma criança descalça andando pela casa. Os choros de mulher cessaram e espero não ouvi-los novamente, porque essa é a coisa que mais me aterroriza. Também não voltei a ver a mulher que se esconde atrás do meu guarda-roupa. Embora essas experiências tenham diminuído, não consegui perder completamente o medo delas. É mentira que a gente se acostuma a ver coisas assim. Às vezes me pergunto se um dia elas desaparecerão completamente ou se sempre estarão lá. Se você está gostando dos relatos, curta o vídeo e ajude o canal a crescer. Agradeço a todos pelo apoio. Agora vamos continuar. Tudo começou quando eu tinha 5 anos e minha família sempre frequentou a igreja. Quando completei 11 anos, meus pais se tornaram presbíteros e meu pai também assumiu o papel de líder de louvor. Meus irmãos e eu passávamos praticamente todo o tempo na igreja, ajudando no que fosse necessário. Acabei servindo no louvor também, o que era algo muito cansativo. Saíamos da escola, íamos direto para os ensaios e só podíamos descansar um dia na semana. A situação era ainda mais puxada quando havia eventos de evangelização que duravam 2 ou 3 dias e ao final sempre oferecíamos comida às pessoas. Esses eventos eram uma forma de convidar os moradores de rua e os mais necessitados para conhecer a Deus. Durante esses eventos via-se de tudo, desde coisas comuns até situações estranhas. Mas lembro-me de um dia em particular que nunca vou esquecer. Estávamos no louvor, tocando, e havia muita gente no evento. Entre eles, notei um senhor que tinha trazido sua esposa, uma senhora muito bonita, mas com um olhar severo. Eles estavam sentados bem na frente, logo em frente ao púlpito. O pastor da igreja perguntou se alguém queria oração, e o senhor se levantou e foi até ele. Eles conversaram em voz baixa por um tempo e o pastor chamou sua esposa, a pastora, para se aproximar. Ela conversou um pouco com o pastor, que assentiu, e então ela se dirigiu à senhora. No momento em que a pastora começou a orar por ela, a mulher começou a gritar e se jogou no chão. A pastora continuou orando e, à medida que sua oração ficava mais forte, a mulher começou a se contorcer no chão, como se fosse uma serpente, gritando para que a pastora parasse
Minha mãe se aproximou para ajudar e juntas tentaram orar pela senhora. Eu já tinha visto libertações antes, mas nunca nada assim. Era impossível não olhar, pois a maneira como a mulher se contorcia era muito estranha. O pastor também se aproximou para ajudar e parecia que juntos eles estavam conseguindo acalmá-la, pois ela parou de gritar. Mas de repente a mulher levantou a cabeça e lembro que seus olhos estavam dilatados, quase completamente negros. Quando ela levantou o olhar, parecia estar procurando algo ou alguém. Meu pai, que liderava o louvor, nos instruiu a não olharmos diretamente para os olhos dela e a cantarmos com força e fé. Eu tentava fazer isso, mas a curiosidade me consumia. Queria saber se seus olhos realmente haviam ficado negros ou se era minha imaginação. Abri os olhos de novo e vi o marido da mulher ajudando a carregá-la para uma sala ao lado. Minha mãe e a pastora entraram com ela e nós continuamos cantando até o fim do evento. Durante o resto do evento, a curiosidade não me deixava em paz, pois ninguém saiu daquela sala até que todos fossem embora. Quando a mulher saiu, ela parecia exausta, sendo apoiada por seu marido. Agradeceu a pastora e a minha mãe, que tinha uma grande mordida no antebraço causada pela mulher durante a oração. Nós do louvor observávamos e conversávamos sobre o que poderia ter acontecido para que a libertação fosse tão intensa e longa. Rimos nervosamente e mudamos de assunto, já que éramos todos adolescentes entre 10 e 15 anos e não entendíamos muito bem esses assuntos. Naquela noite, chegamos em casa por volta das 11 horas, completamente exaustos, e fomos dormir imediatamente. Por volta das 2 ou 3 da manhã, fui acordada por um barulho no corredor, fora do quarto. Acordei e percebi que minha irmã mais velha estava chorando. Perguntei o que estava acontecendo e ela me disse para não sair do quarto, pois nossa mãe não estava bem. Minha irmã, sempre muito madura e envolvida na igreja, tinha um dom especial. Ela conseguia sentir a presença de espíritos ou demônios. Ela podia entrar em um lugar e perceber a energia negativa que o ambiente carregava. Eu podia ver o medo nas mãos trêmulas da minha irmã enquanto ela olhava para a porta. Depois de respirar fundo, ela saiu do quarto e eu, curiosa, me aproximei da porta sem sair. Pude ouvir minha mãe vomitando e minha irmã orando, tentando ajudá-la. Meu pai não estava em casa, pois tinha ido trabalhar logo após o evento. Naquele momento, só nós três estávamos na casa. O ambiente parecia cada vez mais escuro e pesado e a cada minuto minha mãe gemia mais alto. Quando minha irmã voltou ao quarto, pediu o telefone e saiu novamente. Dessa vez, ouvia dizendo para algo deixar nossa mãe em paz. Mais tarde descobri que ela havia ligado para o pastor, que apesar de não poder ir até nossa casa porque sua esposa também estava passando pelo mesmo, guiou minha irmã em oração. O pastor disse que algo muito forte estava atacando ambas, mas que elas conseguiriam superar, pois eram filhas de Deus. Ouvi minha irmã orar em voz alta enquanto minha mãe continuava a vomitar. Só consegui fechar os olhos e pedir mentalmente para que tudo aquilo acabasse. Depois de cerca de 30 minutos, as coisas começaram a se acalmar. Quando abri a porta, vi minha irmã ajudando nossa mãe a voltar para o quarto. No dia seguinte, pela manhã, tudo parecia normal. Minha mãe estava preparando o café da manhã, mas parecia cansada. Perguntei o que havia acontecido e ela explicou que a senhora na igreja estava envolvida em coisas horríveis e muito fortes. O que tinham tirado dela tentou atacá-las durante a noite. Minha irmã me contou que tinha visto uma sombra negra pendurada nas costas da nossa mãe enquanto ela vomitava. Depois de acender a luz, a sombra desapareceu. Nunca mais vimos aquela senhora e espero que o que a estava atacando tenha ido embora naquela noite e não voltado. Essa é a minha história. Talvez não seja tão intensa quanto outras, mas espero que sirva de aviso de que existem entidades malignas que farão de tudo para nos prejudicar. Agora continuamos com o próximo relato. Até os meus 25 anos morei em uma cidade litorânea. Meu bairro ficava a cerca de 15 minutos a pé da praia. Eu diria que 90% da minha personalidade estava relacionada à praia. Eu surfo há mais tempo do que consigo falar e seria estranho sacudir um par de sapatos e não ver um pouco de areia cair. Meus dois melhores amigos, vamos chamar, Luz de Oliver e Thomas, eram extrovertidos, sociáveis e leais.
Tínhamos 17 anos e éramos obcecados por garotas. Era um sábado à noite, no final de maio, apenas algumas semanas antes do término das aulas. A essa altura, meus amigos e eu regularmente testávamos os limites de até onde podíamos ir sem nos meter em problemas. Já tínhamos nossas aceitações nas faculdades dos nossos sonhos, então não nos importávamos muito com o ensino médio. Oliver e eu tínhamos planos de nos encontrar com duas garotas do nosso colégio, com quem estávamos nos dando muito bem. O plano era pegar as duas à noite e aproveitar uma noite fresca e ventosa na praia. Levamos cobertores e algumas garrafas de bebidas, uma combinação perfeita para observar as estrelas. Peguei Emily por volta das 10 horas e ela e Jéssica vieram dançando até o carro. Estava claro que já tinham bebido um pouco. Oliver e eu trocamos olhares animados, prevendo que seria uma noite divertida. Fiz uma rota cênica até a praia, uma viagem de cerca de 30 minutos. Durante o percurso estávamos nos divertindo muito, contando piadas e falando sobre amigos em comum. A companhia estava agradável e tudo indicava que seria uma noite incrível. Chegamos a uma praia isolada, onde estacionei o carro em um caminho de terra. De lá, seguimos a pé por um caminho estreito de areia. Escolhi aquela praia porque era menos provável encontrarmos outras pessoas por lá, além de o céu ser mais claro para observar as estrelas. Levamos nossos cobertores e as bebidas, prontos para uma noite tranquila. Depois de algumas horas, Oliver e Jéssica se afastaram, enquanto Emily e eu seguimos em direção oposta pela praia. Estávamos deitados no cobertor quando, de repente, Emily ficou tensa. A princípio, achei que fosse algo que eu tivesse feito, mas então ela sussurrou. Você ouviu isso? Me concentrei e forcei meus ouvidos, tentando ouvir além do som suave das ondas quebrando. Inicialmente pensei que ela estava apenas bêbada, mas então também ouvi. Era um zumbido, como o som de um motor pequeno, que parecia se mover, mas não conseguia identificar de onde vinha. Eu a tranquilizei, dizendo que não era nada, e voltei a me concentrar no momento. Logo depois, quando fui pegar minha camisa que estava na areia, Emily gritou. Virei-me para ver o que era, e ela estava apontando para algo no céu. Olhei para cima e, com horror, vi um drone pairando diretamente sobre nós, alinhado perfeitamente com a lua. Ele permaneceu ali por alguns segundos antes de disparar para o céu e desaparecer na escuridão. Tudo fez sentido naquele momento. O zumbido que ouvimos antes era o drone. Fiquei furioso ao perceber que estávamos sendo observados o tempo todo. Emily começou a chorar e eu tentei confortá-la da melhor maneira possível. Sugerimos voltar para o carro e logo encontramos Oliver e Jéssica, que não entenderam de imediato o que estava acontecendo. Expliquei rapidamente e todos ficaram abalados. O clima de diversão desapareceu completamente. Dirigi em silêncio de volta para a casa de Emily, tentando animar o ambiente, mas não adiantou. Nenhuma das meninas se sentia segura em casa, então decidimos passar a noite na casa de Thomas, já que os pais dele eram tranquilos. Estacionei na entrada da casa de Thomas e, enquanto todos entravam, eu fiquei um momento no carro, tentando processar tudo o que havia acontecido. Encostei minha testa no volante, fechei os olhos e, instintivamente, peguei meu celular. Quando a tela acendeu, vi uma notificação que congelou meu corpo. AirTag encontrado se movendo com você. Para quem não sabe, o AirTag é um rastreador da Apple. Todas as emoções que tentei reprimir voltaram com força total. Nós estávamos sendo rastreados, senti pânico e corri para examinar o carro. Eu virei cada centímetro, mas não encontrava nada. Quando estava quase desistindo, me ajoelhei e chequei embaixo do carro. Lá estava, colado na parte de baixo do arco do pneu, um AirTag. Peguei o rastreador, o joguei no chão e o esmaguei. Corri para dentro da casa de Thomas, mostrando o que havia encontrado. Todos ficaram horrorizados, especialmente as meninas. Eles também verificaram seus celulares e viram a mesma notificação. Thomas ficou particularmente irritado, preocupado que tivessem rastreado o carro até a casa dele. Depois do pânico inicial, passamos o resto da noite no porão, onde acabamos dormindo. Algumas semanas se passaram e nada mais aconteceu. Estávamos felizes em esquecer tudo, assumindo que havia ficado no passado. Acreditávamos que algum pervertido tinha apenas tentado assustar jovens na praia. Porém, 3 semanas depois recebi uma ligação desesperada de Thomas. Corri para a casa dele
onde o encontrei com uma expressão preocupada e segurando algumas fotos. Eram fotos de mim e Emily naquela noite na praia, numa posição comprometida. As fotos eram granuladas e mal iluminadas, mas dava para nos ver claramente. E imediatamente chamamos a polícia, que nos informou que pouco poderiam fazer. Ainda assim, insistimos para que escaneassem as fotos em busca de impressões digitais. Eles não encontraram nada. Felizmente, nada mais aconteceu depois disso, mas a experiência foi traumática para todos nós. Emily nunca mais foi a mesma comigo. E eu não posso culpá-la. Agora só posso esperar que essas fotos nunca voltem a aparecer no futuro. Seguimos com o próximo relato. Meu nome é Karen e finalmente tomei coragem para compartilhar uma história que não pertence apenas a mim, mas também ao meu marido e a 2 amigos muito queridos. Minha melhor amiga se chama Lídia e seu marido, Victor. Naquela época, eles estavam viajando conosco de carro. No final, você entenderá por que essa é uma história delicada e por que tive que pedir autorização para compartilhá-la. Faço isso com o propósito de prevenir as pessoas, para que saibam que o mal está em todos os lugares e que devem sempre se cuidar. Era o ano de 2000. Como já comentei, nós estávamos voltando de uma viagem de casal que fizemos para Cancún. O avião pousou em uma cidade que fica a cerca de 3 horas de onde moramos. No aeroporto, deixamos nosso carro e de lá pegamos a estrada para voltar para nossa cidade. Já passava das 10 da noite e estávamos a pouco menos da metade do caminho, na completa escuridão e rodeados apenas por mato, quando de repente minha amiga e seu marido nos alertaram sobre algo que estavam vendo entre os arbustos. Meu marido diminuiu a velocidade e notamos que algo se movia no mato. À medida que nos aproximávamos, a imagem foi ficando mais clara. Eram 3 mulheres vestidas de preto, de mãos dadas, rodeando o que pareciam ser lápides. A visão me deu arrepios, era algo que você não está acostumado a ver, verdadeiramente aterrorizante. Pareciam estar fazendo algum tipo de ritual no meio do nada. Quando elas perceberam que estávamos observando, viraram-se e nos encararam de uma maneira tão assustadora que não consigo nem descrever. Elas nos olhavam fixamente, sem desviar o olhar por um segundo, com um olhar desafiador, quase como se estivessem nos ameaçando. Eu disse ao meu marido para acelerar, pois senti muito medo e não queria problemas, nem nos colocar em perigo. Era evidente que aquelas mulheres eram perigosas e não tinham boas intenções. Avançamos um pouco até perdê-las de vista e paramos em um posto de gasolina para ir ao banheiro. Enquanto estávamos lá, minha amiga não parava de dizer que precisávamos voltar, pois talvez aquelas mulheres já tivessem saído do lugar. Ela queria ver o que elas haviam feito ali, pois tinha certeza de que haviam deixado algum tipo de feitiçaria nas covas abandonadas. Minha resposta imediata foi não. Realmente não queria voltar, estava com muito medo e ainda tinha na minha mente o olhar macabro daquelas mulheres. Não queria nos colocar em perigo, mas, de alguma forma, acabei me deixando convencer. Não sei nem como aceitei voltar àquele lugar. Disse que, se elas ainda estivessem lá, voltaríamos imediatamente, muito antes de elas perceberem nossa presença. E todos concordaram. Para minha surpresa, quando nos aproximamos do lugar, vimos que elas já não estavam mais lá. Meu marido encostou o carro e minha amiga foi a primeira a descer. Não precisávamos adentrar muito no mato para ver as lápides e foi por isso que me senti confiante em sair do carro também. Se aquelas mulheres voltassem, eu poderia correr de imediato para o veículo. Também não vou mentir, estava muito curiosa. Quando chegamos, notamos que havia cinzas em cima das lápides, como se tivessem queimado algo ali. À primeira vista, não vimos nada, até que minha amiga se agachou e tirou algo de entre os arbustos que rodeavam uma das lápides. Era um trabalho de feitiçaria. Ela os tocou com as mãos e foi a única que o fez, pois nem seu marido quis ajudar a desfazer aquelas coisas. Lembro que um desses trabalhos parecia nojento e grotesco. Era uma pomba morta, com o peito costurado, e dentro dela havia um papel e a foto de uma mulher. Minha amiga abriu com o estilete do marido e começou a desfazer tudo que aquelas mulheres macabras haviam deixado naquele lugar. Minha amiga sempre foi muito corajosa, mas até aquele momento eu não conhecia o nível de sua coragem.
Só de ver tudo aquilo eu já estava tremendo e não parava de abraçar meu esposo. Eu estava muito nervosa, pois temia que aquelas pessoas voltassem ao lugar e nos vissem desfazendo suas nojeiras. Tinha medo do que poderiam fazer conosco. Então comecei a apressar minha amiga até que finalmente ela terminou de desfazer tudo que havia encontrado facilmente. Eram uns 5 trabalhos. Entramos no carro e saímos de lá imediatamente. Eu estava impactada com tudo o que havia acabado de ver, pois entre esses trabalhos de feitiçaria havia a foto de uma menina menor de idade que teria no máximo uns 10 anos. Não conseguia conceber como esse tipo de pessoa queria prejudicar uma criança, simplesmente não entrava na minha cabeça. Embora me sentisse aliviada de que minha amiga tivesse desfeito tudo aquilo, não sabia que o pior estava por vir, pois eu não sabia absolutamente nada sobre feitiçaria ou esse tipo de coisa. Desconhecia totalmente que não se pode desfazer um trabalho de feitiçaria com as mãos. Pouco tempo depois, minha amiga de repente começou a adoecer. Pouco a pouco, foi se deteriorando mais e mais, até que fez exames e descobriu que tinha câncer, o que pegou a todos de surpresa, pois ela era uma pessoa muito saudável que adorava fazer exercícios. Ninguém conseguia entender. Tudo aconteceu da noite para o dia, mas isso não era tudo. Nos últimos dias ela dizia que algo a estava perseguindo. Seu marido me contou que à noite ela acordava gritando, dizendo que havia algo observando-a enquanto dormia. Ela descrevia uma mulher quase só pele e osso, com olhos grandes e completamente negros. Dizia que via essa mulher todas as noites, mesmo estando com seu marido ao lado. Alguns meses depois, minha amiga faleceu, mas seus últimos dias foram um verdadeiro inferno. Victor, seu marido, compartilhou conosco que ele também viu a mesma figura nos últimos dias. Ele sentiu uma vibração horrível na casa e foi então que decidiu chamar um sacerdote. O sacerdote disse que havia algo muito ruim na casa e que provavelmente era o causador de tudo que eles estavam passando. Ele não pôde fazer muito, apenas abençoou a casa, mas isso serviu de muito pouco, pois tudo continuou igualmente insuportável e poucos dias depois minha amiga faleceu. Victor nos contou que conversou com a irmã sobre o que sua esposa havia feito naquela noite e ela foi quem lhe disse que provavelmente ao tocar aqueles trabalhos de feitiçaria sem proteção, minha amiga havia levado algo consigo para casa ou feito com que a feitiçaria se voltasse contra ela. Foi então que me tornei obcecada e comecei a pesquisar muito sobre o assunto. Pude confirmar o que a irmã de Victor havia dito. Juro que naquele momento me senti tão culpada por tudo, por ter seguido a ideia de voltar àquele lugar e por ter lá deixado tocar aquelas coisas. Não passa um dia sem que eu pense no que teria acontecido se eu tivesse dito não, que não voltaríamos lá. Isso é algo que já tratei em terapia, pois não conseguia lidar com a culpa sem a ajuda de um profissional. Depois de todos esses anos, decidi compartilhar a história da minha amiga, claro, com a autorização de seu marido, pois sua história precisa ser ouvida e talvez ajude a prevenir outras pessoas. Dando sequência, vamos a mais um relato. Eu prefiro não mencionar a localização exata desta história, pois assim me sinto mais seguro ao contar o que aconteceu. Em breve, vocês entenderão o motivo. Tudo começou quando eu estava viajando pela estrada com 2 primos da minha idade naquela época, tínhamos 22 anos. Havíamos feito uma viagem curta para a praia durante um fim de semana, mas já era domingo à noite e precisávamos voltar, pois um dos meus primos e eu estávamos na faculdade e tínhamos aulas na segunda-feira. Eram por volta de 10 às 7 e ainda faltavam cerca de 2 horas para chegarmos à nossa cidade. À medida que o tempo passava, a luz do dia ia desaparecendo. De repente, meu primo, que estava dirigindo, nos avisou que o combustível estava acabando e que precisávamos abastecer urgentemente, senão ficaríamos parados na estrada. Nós o xingamos por não ter nos avisado antes e ele se desculpou dizendo que, por estarmos conversando, não percebeu o nível de combustível. Já havíamos abastecido antes de pegar a estrada, então ele não estava preocupado. Começamos a procurar no mapa do celular algum posto de gasolina, mas não havia nenhum por perto. O mais próximo ficava a pouco mais de 1 hora, quase chegando à nossa cidade. Por sorte, encontramos um posto a 30 minutos de distância. Mas havia um problema. Precisaríamos nos desviar do caminho.
pois o posto ficava em uma cidade muito pequena, acessível apenas por um caminho de terra. Não tínhamos outra opção a não ser ir até lá, pois seria muito mais perigoso ficarmos parados na estrada à noite. Indiquei ao meu primo onde ele deveria virar, e o caminho logo se mostrou sinistro, deserto, muito escuro, com uma estrada cheia de pedras, o que nos obrigava a dirigir devagar. Todos nós estávamos tensos, sentindo um medo inexplicável, mas não de algo sobrenatural, era o medo da criminalidade. Já no meio daquele caminho que parecia interminável, de repente avistamos uma construção abandonada. Do lado de fora, havia várias sacolas pretas de lixo, daquelas grandes. Aquilo chamou nossa atenção e ficamos observando com curiosidade. De repente, uma das sacolas se mexeu. Todos vimos um movimento brusco, e meu primo soltou um palavrão de susto enquanto começava a frear lentamente. Perguntei o que ele estava fazendo e disse para ele não parar, pois aquele lugar parecia perigoso. Ele respondeu que poderia haver algum animal dentro da sacola e que precisávamos ajudá-lo, já que não era incomum as pessoas abandonarem animais como lixo. Nosso outro primo, que estava no banco de trás, recusou-se a sair do carro. Ele disse que, se quiséssemos, poderíamos ir, mas deveríamos ser rápidos, pois já era tarde e estávamos em um lugar muito perigoso. Sinceramente, eu também não queria sair. Algo dentro de mim me dizia para não fazer isso. Muitas vezes, o medo nos impede de cometer erros, e eu gostaria de ter dado ouvidos ao meu instinto naquele momento. No entanto, não quis deixar meu primo sozinho e saí com ele. Com as lanternas dos nossos celulares em mãos, caminhamos até a sacola que se mexia. O lugar cheirava muito mal. Disse ao meu primo para abrir apenas aquela sacola e deixar as outras como estavam. Quando nos aproximamos, eu segurei o celular dele para iluminar enquanto ele abria a sacola. Ao abrir, partes de corpos humanos começaram a cair. Mãos, pés e outras partes que não consigo descrever. Não havia nenhum animal lá, apenas pedaços de corpos humanos. Meu primo começou a passar mal imediatamente. Eu, por outro lado, fiquei paralisado, incapaz de reagir. Não era curiosidade mórbida, eu realmente queria correr, mas estava tão nervoso que não conseguia me mover. Depois disso, tudo ficou confuso na minha mente. Só me lembro que um dos meus primos me puxou pelo braço e me empurrou para dentro do carro, e saímos dali o mais rápido possível. Fomos para o posto de gasolina na região, e foi só ali que consegui reagir. Antes, eu simplesmente não conseguia processar o que havia visto. Comecei a tremer e meu primo, que estava dirigindo, não conseguiu continuar, então seu irmão assumiu o volante. O pior de tudo foi que tivemos que voltar pelo mesmo caminho, já que não havia outra rota para sair daquele lugar. Meu primo dirigiu o mais rápido que pôde. Eu me abaixei no banco de trás, sem coragem de ver aquela cena novamente. Só queria sair dali e acabar com aquele pesadelo. Senti um grande alívio quando meu primo disse: "Já estamos de volta à estrada, já passou." Mas na verdade aquela frase se referia apenas ao momento imediato. Aquilo não passou completamente. Me marcou para o resto da vida. Não deveria ter visto aquilo, e não desejo isso a ninguém. Uma coisa é certa, aquela sacola realmente se mexia, e algo se movia dentro dela. Até hoje, nenhum de nós conseguiu encontrar uma explicação para o que aconteceu. Não se esqueça de curtir o vídeo. Agora vamos a mais um relato. Me chamo Daniel, trabalho como tanatopraxista em Belo Horizonte. Nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais. Mas o que aconteceu comigo numa noite de sexta-feira, em outubro de 2020, mudou minha percepção sobre o mundo. Era uma noite comum, ou pelo menos parecia ser. Estava terminando um procedimento numa das salas de necropsia. O necrotério onde trabalho é antigo, construído nos anos 50, e tem aquele aspecto meio sombrio, com corredores estreitos e mal iluminados. O ar-condicionado sempre está no máximo, o que dá uma sensação constante de frio, mesmo nos dias mais quentes. Por volta das 2 da manhã, fui até a cozinha tomar um café. O lugar estava deserto, como sempre àquela hora. Depois de alguns minutos, voltei para a sala principal e de repente notei um homem sentado em uma das macas. Ele estava de costas para mim, vestindo roupas antigas, como um terno preto de época meio gasto. Achei estranho, porque ninguém deveria estar ali e muito menos vestido daquele jeito. Me aproximei devagar, com o coração acelerado. Tentei falar com ele: "Ei, o senhor precisa de ajuda?" Mas assim que terminei a frase,
O homem simplesmente desapareceu. Não foi como se ele tivesse levantado e saído. Ele sumiu, evaporou no ar. Fiquei paralisado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Olhei ao redor, conferi todas as portas e janelas. Não tinha ninguém além de mim ali. A sensação de frio aumentou, como se o gelo tivesse penetrado na minha pele. O silêncio era tão profundo que parecia que eu podia ouvir meu próprio sangue circulando. Tentei me convencer de que era minha imaginação, fruto do cansaço e da rotina pesada. Mas algo dentro de mim sabia que era real e eu estava morrendo de medo. No dia seguinte, ainda perturbado, resolvi contar o ocorrido para Dona Marta, a recepcionista mais antiga do necrotério. Ela ouviu com atenção e, quando terminei, seu rosto estava pálido. Ela então me contou sobre um antigo funcionário, o Joaquim, que trabalhava ali nos anos 70. Ele era conhecido por seu terno preto, sempre impecável. Joaquim morreu em um acidente de carro a caminho do trabalho numa sexta-feira à noite, exatamente como aquela. Ela disse que alguns antigos funcionários também relataram ter visto um homem com a mesma descrição ao longo dos anos, mas ninguém tinha levado muito a sério. Passei os dias seguintes tentando esquecer, mas o rosto de Joaquim, ou o que imaginei ser seu rosto, me perseguia. Os corredores do necrotério, antes apenas sombrios, agora pareciam respirar. O som do ar-condicionado, antes um zumbido de fundo, agora parecia sussurrar. Cada noite de sexta-feira que eu trabalhava, sentia uma presença ao meu redor, como se fosse observado. Certa vez, enquanto limpava os instrumentos após um procedimento, vi um reflexo no aço polido da mesa. Era o homem de terno, parado atrás de mim. Quando me virei, ele tinha desaparecido novamente. A partir desse dia, comecei a evitar trabalhar sozinho à noite, pedia sempre para algum colega ficar até mais tarde, ou eu trocava de turno. A presença de Joaquim nunca mais se manifestou de forma tão clara como naquela primeira noite, mas a sensação de ser observado nunca me deixou. Cada ruído, cada sombra me faziam lembrar que talvez eu não estivesse tão sozinho ali quanto pensava. Contar essa história me ajudou a lidar com o medo, mas também me deixou com mais perguntas do que respostas. Quem era Joaquim realmente? Por que ele aparece para algumas pessoas e não para outras? Será que ele está preso ali tentando encontrar uma maneira de seguir em frente? Nunca vou saber, mas o que sei é que depois daquela noite nunca mais encarei meu trabalho da mesma forma. O necrotério, com suas paredes frias e corredores escuros, nunca mais foi apenas um lugar de trabalho. Tornou-se um espaço onde o passado e o presente se encontram, onde os vivos e os mortos coexistem, ainda que de formas que a gente mal consegue entender. Vamos continuar com a próxima história. Oi, meu nome é Júlia Almeida, trabalho como técnica de necropsia em um necrotério aqui em São Paulo. Tem muita história bizarra para contar, mas nenhuma chega perto do que aconteceu em uma noite de agosto de 2023. Era uma sexta-feira, bem no final do turno, já passava da meia-noite e eu estava sozinha no necrotério. A luz fluorescente piscava de vez em quando, como se estivesse cansada de iluminar tanto horror. O cheiro de produtos químicos e a frieza do ambiente já eram tão familiares que mal percebia mais. Só que naquela noite, o ar parecia mais denso, sabe? Tinha algo diferente no ar. Estava organizando uns papéis quando, do nada, percebi que uma das gavetas de armazenamento de corpos estava aberta. Isso era incomum, porque sempre nos certificamos de fechar tudo direitinho. Fui até lá e, ao tentar fechar a gaveta, ouvi uma voz fraca. Me ajude. Gelei de medo na hora. Pensei que fosse minha cabeça pregando uma peça, mas a voz parecia tão real. Respirei fundo, tentando me acalmar, e decidi abrir a gaveta de novo. Lá dentro, só o corpo de uma mulher que havia sido identificada mais cedo naquele dia. Não tinha como ela estar viva. Fizemos todos os procedimentos necessários. Mas a sensação de frio intenso que tomou conta de mim era inegável. O som daquela voz ainda estava na minha mente. Me afastei rapidamente, com o coração acelerado de medo. Meus colegas sempre brincavam com histórias de fantasmas, mas eu nunca acreditei. Até aquela noite. Fui até a sala de descanso e liguei para o Ricardo, meu colega de turno que tinha saído mais cedo. Ele riu e disse que eu devia estar cansada e que não tinha com o que me preocupar. Mas a voz não era coisa da minha cabeça. Voltei para a sala principal e continuei meu trabalho, tentando esquecer o que tinha acontecido.
mas cada som parecia amplificado. O barulho do ar-condicionado, o gotejar de uma torneira no fundo, até mesmo os meus próprios passos tinham um som estranho. Decidi colocar fones de ouvido e ouvir música, mas isso só piorou as coisas. Cada vez que tirava um fone, achava que escutava alguém chamando o meu nome. A noite passou arrastada. Quando o relógio marcou 3 da manhã, ouvi de novo a voz: "Me ajude." Dessa vez vinha do corredor. Peguei uma lanterna e, apavorada de tanto medo, fui verificar, ainda tentando me convencer de que era só minha imaginação. A luz fraca da lanterna mal iluminava o caminho e cada passo parecia mais pesado que o anterior. Chegando ao fim do corredor, vi uma sombra se mover. Parei, quase sem respirar. A lanterna tremia na minha mão. A sombra parecia de uma mulher, mas ao apontar a luz para lá, não havia nada. Sentia meu corpo todo arrepiado e um frio que não era normal naquela época do ano. Voltei para a sala principal, trancando todas as portas pelo caminho. Finalmente o turno acabou e fui para casa, mas a sensação não me deixou. Passei o fim de semana em casa, tentando esquecer, mas cada vez que fechava os olhos, via aquela sombra e ouvia aquela voz. Na segunda-feira, conversei com meus colegas sobre o que tinha acontecido. Alguns riram, outros disseram que coisas estranhas acontecem ali de vez em quando, mas ninguém parecia levar a sério. Continuei trabalhando, mas aquela noite nunca saiu da minha cabeça. Um mês depois, descobri que a mulher daquela gaveta era conhecida por fazer sessões espíritas. Algumas pessoas dizem que ela estava tentando se comunicar, que precisava de ajuda para descansar em paz. Eu não sei no que acreditar, mas desde então nunca mais trabalhei sozinho à noite. Essa experiência me mudou. A gente sempre ouve histórias de terror e acha que são só isso, histórias. Mas viver algo assim é completamente diferente. A sensação de estar sendo observada, de ouvir vozes onde não deveria haver nada, é aterrorizante. Não sei se vou conseguir esquecer aquilo algum dia, mas uma coisa é certa: o necrotério nunca mais foi o mesmo para mim. Dando sequência, vamos a mais um relato. Trabalho como vigia noturno no necrotério em Lisboa. E nos últimos meses, eventos estranhos começaram a mudar minha descrença no sobrenatural. Me chamo Miguel e nunca fui de acreditar em coisas assim, mas o que presenciei tem me feito repensar essa postura. Tudo começou numa noite fria de setembro de 2023. O necrotério é um lugar antigo, com corredores longos e mal iluminados. Eu já estava acostumado com o ambiente sombrio, mas naquela noite algo estava diferente. Era por volta das 2 da manhã quando vi pela primeira vez. Estava fazendo a ronda pelos corredores, quando uma sombra se moveu rapidamente em frente a uma sala. Achei que fosse apenas um jogo de luz e sombra, mas o movimento foi tão rápido e claro que me fez parar. Segui até o local, uma das salas de necropsia, mas não havia ninguém. Verifiquei se as portas estavam trancadas e voltei ao meu percurso, tentando me convencer de que era só minha imaginação. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Desta vez, as sombras pareciam mais definidas, como se fossem pessoas correndo pelos corredores. E não era só isso. Junto com as sombras, ouvi barulhos estranhos como vozes e arranhões que pareciam vir das paredes. Resolvi investigar mais a fundo. Cada vez que chegava perto, os sons paravam e as sombras desapareciam. Contei para o Joaquim, o outro vigia que faz o turno da manhã. Ele riu e disse que não devia ser nada, mas percebi que ele estava evitando me olhar nos olhos. Depois de insistir, ele admitiu que já tinha ouvido histórias de outros funcionários sobre eventos estranhos, igual aos que falei. As noites seguintes foram um inferno. As sombras não paravam de se mover, e os barulhos ficavam mais altos e frequentes. Em uma das noites, senti um arrepio na espinha que me fez parar no meio do corredor. Foi quando ouvi claramente alguém dizer meu nome, Miguel. O som era fraco, mas inconfundível. Revirei o lugar todo, mas não encontrei nada. Fui ficando cada vez mais perturbado e cansado. As olheiras se aprofundaram e o medo começou a dominar meus pensamentos. Durante o dia tentava descansar, mas sempre me lembrava das memórias, sombras e dos sussurros. Uma noite, decidi gravar os sons com meu celular. Posicionei o aparelho em um dos corredores e deixei gravando enquanto fazia minha ronda. Quando voltei e ouvi a gravação, fiquei apavorado de medo. Havia arranhões, vozes e, em certo momento, uma risada abafada. Parecia que eu estava ouvindo vozes de um mundo além
Mostrei a gravação para o supervisor, Rodrigues, um homem cético e prático. Ele ouviu com atenção e no final apenas disse para não me preocupar, que devia ser os espíritos. Mas vi no rosto dele que estava abalado. Continuei meu turno, mas agora com uma sensação constante de que estava sendo observado. Cada passo, cada respiração minha parecia acompanhada por algo invisível. Uma noite, vi uma sombra mais clara do que as outras, parada no fim do corredor, olhando diretamente para mim. Quando me aproximei, ela se desapareceu no ar. O dia que tive mais medo foi quando, em uma madrugada, todas as luzes do necrotério começaram a piscar. Ouvi um som de batidas fortes e constantes, como se alguém estivesse tentando sair de dentro de uma das gavetas de armazenamento de corpos. Corri até lá, com o coração na garganta e com muito medo, mas claro, não havia ninguém. Desde então, pedi para trocar de turno. Não aguentava mais o terror das noites. O necrotério, com seus corredores intermináveis e sombras escuras, havia se tornado um lugar insuportável para mim. Agora trabalho durante o dia, mas mesmo assim, a sensação de ser observado nunca me deixou. Contar essa história é minha maneira de lidar com o que vivi. Não sei o que eram aquelas sombras ou de onde vinham os barulhos, mas sei que eram reais e sei que, por mais que tentemos ignorar, existem coisas além da nossa compreensão. E para mim, essas noites no necrotério são a prova viva de que o desconhecido pode ser aterrorizante. Agora continuamos com o próximo relato. Bom, me chamo Armando, tenho 41 anos e o que vou contar aconteceu em 2013, em Campo Grande. Na época eu trabalhava no necrotério da cidade, era responsável pela limpeza e preparação dos corpos para o funeral. Sempre fui muito respeitoso com os mortos, acreditava no mundo espiritual e sempre pedia permissão antes de começar a trabalhar em um corpo. Naquela tarde chegou o corpo de uma criança, uma menina de uns 7 anos que tinha morrido afogada. Era uma visão triste de se ver e o clima no necrotério já estava bem pesado. A família dela tinha pedido que colocássemos um vestido específico nela para o funeral. Até aí tudo normal, a gente sempre tenta atender os pedidos das famílias para dar um pouco de conforto nesse momento difícil. Eu estava lá, na sala fria e mal iluminada, arrumando os instrumentos e falando em voz baixa, pedindo permissão para limpar e preparar o corpo da menina. Sempre fazia isso, mesmo sabendo que a maioria achava que era só superstição. Para mim, era questão de respeito. Quando fui procurar o vestido que a família tinha deixado, simplesmente não achei. Revirei as gavetas, armários, olhei em todos os cantos possíveis, nada. O desespero começou a bater, porque a família já estava esperando e eu não tinha ideia de onde poderia estar aquele vestido. Numa tentativa quase desesperada, virei para o corpo da menina e baixinho perguntei onde estava o vestido. Foi aí que tudo começou a ficar estranho. Eu juro, ouvi uma voz suave que disse que o vestido estava na gaveta de outro corpo. Fiquei gelado, meu coração disparou e minhas mãos começaram a tremer. Nunca tinha experimentado nada assim antes. Com muito receio, fui até a tal gaveta que a voz mencionou e, para minha surpresa, o vestido estava lá. Não fazia sentido nenhum, ninguém tinha mexido nos corpos recentemente e eu não conseguia entender como aquilo tinha acontecido. Depois disso, fiquei mais alerta a tudo ao meu redor. Aquela noite, depois de preparar o corpo da menina, senti que não estava sozinho no necrotério. Parecia que tinha uma presença, algo que me observava. Fiquei o tempo todo com aquela sensação horrível, um frio na espinha, e os barulhos normais do lugar pareciam mais altos e sinistros. Contei a história para um colega de trabalho, Paulo, que também acreditava em coisas do outro mundo. Ele me disse que já tinha ouvido histórias parecidas de corpos que falavam ou mostravam sinais quando algo estava errado. Aquilo não me acalmou nem um pouco, pelo contrário, só me deixou mais perturbado. Os dias seguintes foram difíceis. Toda vez que entrava no necrotério, lembrava daquela voz. E não era só eu. Outros colegas começaram a sentir coisas estranhas, ver sombras ou ouvir sussurros. O clima no lugar ficou insuportável, parecia que tinha uma sombra constante pairando sobre a gente. Com o tempo, isso acabou e voltou ao normal. O que me assusta até hoje é lembrar daquela voz, tão clara e precisa. Às vezes me pego pensando se foi real ou se minha mente estava pregando uma peça. Mas o vestido estava lá, isso é um fato que não consigo explicar. E honestamente,
prefiro nem tentar entender. Esses foram os relatos de hoje. Quero agradecer de coração a todos que assistiram, especialmente aos inscritos do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço do seu amigo Raul